Você veio num bom ritmo de emagrecimento, mas em algum momento percebeu que não está mais tendo aqueles resultados. O peso estagnou. Esta é bem uma situação que caracteriza o efeito platô. Eu sou Pauline Correia, nutricionista e mentora do programa Emagrecendo com Prazer. E se isso já aconteceu com você ou se você está justamente passando por isso, você precisa aprender o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Agora, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro que nenhum processo de emagrecimento é linear. E o que eu quero dizer com isso? No início, a perda de peso é mais rápida e depois vai ficando um pouco mais lento mesmo, é normal. Atingir um ponto em que você não emagrece mais por um certo tempo é normal. O seu corpo vai querer se estabilizar em algum peso, em um certo peso. Ele considera isso saudável. Seu corpo não vai permitir que você vá emagrecendo sem fim. Então é mais ou menos assim. Você, no início, começa emagrecendo de forma mais rápida, aos poucos vai ficando mais lento e em algum momento esse peso se estabiliza. É onde chamamos de efeito platô. E aí, depois de um certo tempo, você volta a reduzir o peso e lá na frente, mas em algum momento, outro efeito platô. Isso é normal. A maioria das pessoas que passam por um processo de emagrecimento passam por esse efeito. Acontece que esse platô chega para você quando você ainda tem que emagrecer mais. Você talvez ainda não tenha atingido o seu peso ideal. É normal, é esperado. O problema é que esse platô chega para você antes da hora. E o que é o efeito platô? O efeito platô são várias semanas de estagnação do seu peso corporal. Apesar de todo o seu esforço, toda a sua dedicação, a dieta rigorosa que você está seguindo, o peso não diminui mais e você vai entrando em desespero, vai ficando estressado, angustiado, você não sabe o que fazer mais para manter aquele ritmo inicial, aquele ritmo anterior de emagrecimento. Será que você está de fato no efeito platô ou será que está perdendo durante a semana, seguindo a sua dieta e ganhando de volta o peso no final de semana? E aí acaba que você não sai do lugar. Você faz sua dieta rigorosamente, de segunda a sexta, já vi muitos casos assim. E aí no final de semana você come, dá uma liberada, você afinal quer dar uma relaxada porque ficou tão rigorosa, ficou tão certinho durante a semana que agora você quer dar uma relaxada, você quer ter um certo prazer. E aí ganha de volta aquele peso que você estava perdendo ao longo da semana. Esta situação não é efeito platô. Então, cuidado com a confusão. O efeito platô ele acontece quando você estabilizou o peso por um tempo, um mês, por exemplo. Mas você vai voltar a emagrecer novamente se você mantiver os cuidados com a sua alimentação. Então, cuidado com a insegurança que você fica quando você percebe que o ritmo já não está igual. Talvez você vai gerando um certo medo, né? Uma insegurança mesmo que vai te atrapalhar emocionalmente, né? Na forma como você está cuidando da sua alimentação. E também, um outro cuidado que você deve ter é de ficar se pesando todos os dias. Todo dia pesando, subindo na balança. Isso não ajuda, não é necessário. O nosso peso oscila de um dia para o outro. Talvez você esteja com a impressão de que não está saindo do lugar e na verdade não é isso que está acontecendo. E aí eu te pergunto, quais são os parâmetros que você tem usado para avaliar o seu emagrecimento? Balança. Na balança você não vê a sua composição corporal. Através do peso na balança somente, você não consegue avaliar se de fato você está estagnado no peso ou se apenas você está um pouco edemaciado ou se você está ganhando uma certa quantidade de massa magra, massa muscular.
e aí reduziu gordura, aumentou massa muscular e lá na balança você não percebe a diferença de peso. Às vezes você não emagreceu ou até ganhou um pouquinho de peso, mas reduziu medida, por exemplo, de cintura. Isso é frequente acontecer. Fita métrica você já usou como parâmetro para avaliar o seu processo de emagrecimento? Uma fita métrica para medir a sua circunferência abdominal? É muito importante que você tenha mais de um parâmetro para acompanhar o seu processo de emagrecimento, a velocidade, o ritmo que você tem tido de emagrecimento. Fazer foto, uma selfie no espelho, por exemplo, com a mesma luz, com o celular na mesma posição, fazendo uma técnica adequada para que você realmente possa comparar. Mas não fique apenas com o peso da balança. Se for possível, faça uma avaliação de composição corporal. Você pode procurar um profissional, seja da educação física ou um nutricionista, para fazer a avaliação através das dobras cutâneas, que é onde a gente mede a gordura em vários pontos do corpo, ou uma bioimpedância, ou um DEXA, e assim por diante. Um método confiável para avaliação da sua composição corporal, onde você vai saber se de fato você está reduzindo gordura e aumentando massa muscular, ou se pelo contrário a gordura estabilizou de fato, você não está emagrecendo mais e nem está ganhando massa muscular, inclusive. A partir dessas informações um pouco mais precisas, você vai ter uma direção, uma clareza maior para saber o que deve ser feito. O profissional que está te acompanhando também vai ter melhores informações a respeito da conduta a ser tomada. Agora, digo para você que talvez você não esteja sendo acompanhado individualmente por um profissional. Se você usar a fita métrica, uma foto associada à balança, ou talvez uma roupa, uma calça que você não entra há algum tempo, uma calça jeans que estava apertada, ou uma blusa que estava pegando na manga, e assim você vai, talvez a cada 15 dias, experimentando a roupa novamente, também é um ótimo parâmetro para você, ok? Bem, depois dessa clareza com relação à sua evolução no emagrecimento, se realmente você emagreceu ou não, se de fato você está no efeito platô, agora sim, nós podemos conversar a respeito das causas do efeito platô. O efeito platô, de fato, o verdadeiro efeito platô, que é aquele estado onde o seu corpo busca ficar como estabilização. O efeito platô acontece de uma forma muito individual, como quase tudo no nosso corpo, na nossa saúde. Porém, depois que você já perdeu uma certa quantidade de peso, proporcionalmente agora, você provavelmente vai emagrecer menos. Por estar menos pesado, com um corpo menor, a quantidade de energia, as calorias que o seu corpo precisa para se manter, para manter o seu metabolismo, é menor de quando você pesava mais. Então, naturalmente, o seu metabolismo vai diminuir, a quantidade de energia que o seu corpo vai precisar para se manter vai ser menor. E aí, você precisa também ajustar na alimentação. Por exemplo, se antes você pesava 70 quilos e precisava de 2.000 calorias para manter o seu peso, depois que você emagrece, você vai precisar de menos calorias, talvez 1.700, 1.800 calorias. É claro que nós não devemos avaliar uma alimentação apenas pelas calorias. A alimentação que te leva ao emagrecimento, ela deve ser baseada na qualidade do que você come, além da quantidade, que é a quantidade de calorias. Então, além da quantidade, é essencial que você avalie a qualidade, o tipo de comida que você come. Porém, isso realmente, a quantidade de calorias, de fato, tem efeito no seu ritmo de emagrecimento, como eu expliquei para você. Então, não dá para manter sempre a mesma estratégia, a mesma alimentação ao longo do processo de emagrecimento. Pelo fato do emagrecimento não ser linear, seu corpo vai se adaptar. Seu corpo, antes de você começar a emagrecer, ele já era adaptado
a um certo peso, você acostumou o seu corpo com aquele peso. E aí, à medida que você emagrece, o seu corpo vai buscar um novo ponto de equilíbrio, um novo peso para ele se estabilizar ali. E esse ponto nós chamamos de set point, um ponto onde o seu corpo se sente bem, um peso em que o seu corpo vai se acomodar por um tempo. Geralmente, quando você emagrece 10% do seu peso, você emagreceu 10%, o seu corpo já sente um enorme alívio. Você melhora muitos aspectos na sua saúde, reduzindo 10% do seu peso. Então é como se o seu corpo já ficasse satisfeito com aquele emagrecimento. Talvez não seja ainda o seu ponto para a estética, para você ficar bem da forma como você planejou, para o vestido que você quer usar no casamento, o biquíni que você quer usar na praia, mas pode ser o peso que o seu corpo fica bem do ponto de vista de saúde naquele momento. Por isso é preciso, às vezes, mudar a forma como você está fazendo mesmo, as estratégias que você está usando para o emagrecimento, para a sua alimentação. Portanto, para sair dessa estabilização e continuar emagrecendo, precisamos considerar que não dá para manter a mesma estratégia nutricional, a mesma estratégia de atividade física, de estilo de vida. Você vai precisar dar atenção especial em alguns pontos. Algumas variáveis da vida, como por exemplo a qualidade do seu sono, o nível de estresse, que são fatores que interferem diretamente no seu emagrecimento. Você vai precisar observar se a sua atividade física não está inadequada, ou seja, você talvez esteja fazendo uma atividade física que não está estimulando os seus músculos. Por exemplo, quando você faz exercícios exageradamente, inclusive levando o seu corpo a um estresse, você acaba perdendo massa muscular justamente no momento em que você mais precisa aumentar a sua massa muscular para que o seu metabolismo permaneça aumentando. Então observe como está a sua atividade física. Outros fatores que podem interferir no seu processo de emagrecimento são, por exemplo, as suas taxas de T3 livre, que podem estar baixas, talvez uma resistência à insulina que não está cedendo com a dieta, ou a sua insulina em jejum que continua alta. Às vezes a sua alimentação está saudável, mas tem alguns erros ocultos que você não está percebendo. Talvez você esteja com alguns enganos. E eu vejo isso acontecer frequentemente. Você acredita que está fazendo uma super alimentação, uma alimentação adequada, saudável, mas há alguns pontos cegos, alguns errinhos que você não está percebendo, são alguns enganos talvez. Por exemplo, talvez você esteja com excesso de gordura na sua alimentação. Você já colocou tanta gordura boa, porque você precisa de gorduras saudáveis para se manter com níveis inflamatórios baixos, mas quando você vê, está com muita gordura, está com excesso de gordura boa na sua alimentação. Azeite, óleo de coco, castanhas, sementes, e isso pode atrapalhar o contínuo do seu emagrecimento. Outro erro que eu vejo muito frequente na alimentação saudável é, por exemplo, o alto consumo daquelas comidas e doces tipo fit, que você pensa ser inofensíveis só porque não contém glúten, só porque não contém lactose, porque é orgânico. Muitas pessoas consomem esses produtos, essas receitas, achando que não vai engordar porque é fit e aí pode comer livremente. Isso não é verdade. Muitos dos doces nomeados fit contêm algum tipo de açúcar, farinhas de alto índice glicêmico, mesmo que seja farinha sem glúten, podem ser farinhas de alto índice glicêmico, alto valor calórico. E por isso devem ser incluídos sim na sua alimentação saudável, mas com o mesmo cuidado, com a mesma atenção que todos os outros tipos de alimento, ou seja,
quantidade aliado à qualidade do que você come. Mesmo o alimento mais saudável, em grande quantidade, pode interferir no seu emagrecimento. Há também um outro erro, chamado de erro oculto, que não te deixa continuar emagrecimento, que são talvez as quantidades que você vem aumentando na sua alimentação de forma imperceptível. Você acredita que está comendo pouco, você acredita que está comendo o mesmo tanto que você comia quando você começou aquele plano alimentar, aquela dieta. Mas você veio gradativamente, muito aos poucos, aumentando e não percebeu. Por exemplo, eu já vi pacientes que chegavam no meu consultório achando que estava seguindo rigorosamente, perfeitamente o plano alimentar que eu havia prescrito. Achava que estava seguindo exatamente a quantidade de colheres de sopa de arroz, por exemplo, que eu havia prescrito. Mas aí quando eu perguntava, a gente percebia que estava bem diferente do plano original, porque ele foi achando que já sabia tudo, que já estava tudo aqui na cabeça e que nem precisava mais olhar lá para aquele papel ou para o aplicativo onde está registrado o seu plano alimentar e aí foi perdendo a referência. Você começa seu projeto seguindo rigorosamente e com o passar do tempo vai mudando sem perceber e quando vê, está comendo além daquilo que deveria e realmente você para de emagrecer ou diminui o ritmo de emagrecimento. Um outro erro oculto, uma situação que muitas vezes passa despercebida e que atrapalha a continuação do seu emagrecimento é o famoso dia do lixo, aquelas exceções que você faz frequentemente, como por exemplo, só hoje eu vou comer o brigadeiro, só hoje, aí no outro dia só hoje eu vou comer a torta, e depois no outro dia só hoje eu vou comer o hambúrguer, a batata frita, e você começa com o seu projeto super focado e depois vai cedendo, porque afinal você está cansado das grandes restrições, está cansado de não comer as coisas que você gosta. Aí você emagrece muito no começo, afinal você está fazendo grandes restrições, mas depois diminui o ritmo. Naturalmente, porque afinal você voltou a fazer certas exceções, certas concessões, não é verdade? Você vai achando que está no platô, isso não é platô, isso é simplesmente um reganho de peso. Outro erro oculto que não te deixa continuar o ritmo de emagrecimento e muitas vezes é confundido com platô é o jejum, quando ele é feito de forma exagerada e depois você volta a comer. Então você faz uma restrição severa de não comer nada, fazer um jejum e depois, claro, voltando a comer, você vai ganhar o peso ou vai parar de emagrecer. Restrição exagerada de calorias, comer pouco, passar fome, leva você a fazer uma restrição calórica crônica. Crônica no sentido de um longo período de tempo. Então você faz dietas sempre muito rigorosas, com grandes restrições calóricas. E isso reduz o seu metabolismo basal. Aquela quantidade de energia que o seu corpo requer para se manter com as funções básicas. Isso já foi demonstrado cientificamente em experimento starvation. Por exemplo, a pessoa come tão pouco que o corpo dela não quer gastar calorias, não quer gastar energia, nem com o aquecimento do próprio corpo, para manter o calor do corpo. E aí a pessoa passa até frio. A restrição calórica por longos períodos pode ser capaz de reduzir o seu metabolismo em até 30%. É bastante significativo, porque o seu corpo entende que você está passando por escassez e aí ele vai economizar energia para você mesmo, para manter a sua sobrevivência. Ao contrário do jejum intermitente, que é agudo e pode fazer o seu metabolismo
acelerar, inclusive, pelo aumento de adrenalina e outros efeitos no seu corpo, ok? Então, não confunda essas restrições calóricas crônicas com o jejum intermitente, ok? E aí você começa a restringir tanto que agora já passa fome o dia todo. E aí constrói uma péssima relação com a comida, uma péssima relação com o emagrecimento. E seu corpo? E aí o seu corpo vai consumir menos calorias para te tirar desse estado de fome. Ele reduz o seu metabolismo basal. Então, qual a solução para evitar ou para sair do efeito platô? Se você está percebendo que o seu peso não diminui mais, se você não sabe o que fazer para manter o ritmo que você tinha anteriormente de emagrecimento, seu ritmo inicial, não entre em desespero, não entre em estresse. Você precisa sair desse estresse para voltar a emagrecer. Então, tenha clareza primeiro do que está acontecendo e do que é necessário ser feito. O estresse não vai ajudar. A insegurança, a insatisfação, a reclamação, a rebeldia, ficar revoltado porque eu não consigo, isso não ajuda. O que ajuda é você sair desse estresse e olhar para o que está acontecendo. Olhe o seu plano alimentar. Volte no seu plano alimentar. De preferência, olhe toda semana, pelo menos uma vez por semana, mesmo depois que você já tem certeza que você já sabe de cor tudo que está lá. Olhe periodicamente. Se você estiver estabilizado seu emagrecimento, faça, por exemplo, um diário alimentar. Vale muito a pena, você vai detectar hábitos, detalhes no seu dia a dia, nas refeições, em algumas saídas que você faz que talvez você não estivesse percebendo. Nas refeições, por exemplo, você pode encontrar gorduras, azeite, molhos e mais refeições livres do que antes, né? Gorduras em maior quantidade, azeite em maior quantidade, enfim. Faça um diário alimentar, é uma ferramenta incrível para te dar clareza daquilo que realmente você tem ingerido ao longo do dia e das semanas. Elimine aquilo que pode estar travando o seu emagrecimento. Mais importante do que pensar no que você tem que fazer para acelerar o seu metabolismo é pensar naquilo que está travando o seu emagrecimento. E o mais importante, siga um programa de emagrecimento que te ensine como lidar com as eventualidades. Como agir, por exemplo, antes e depois de festas, de viagens, de férias, nos finais de semana. Um programa de emagrecimento que te ensine a ter prazer com a comida no dia a dia, prazer com a comida saudável, para que você não viva ansioso esperando o dia de poder comer coisas que te dão prazer. E também que te ensine como compensar as refeições. Caso você exagere na quantidade em algum dia, que você possa compensar depois sem ter prejuízos com seu emagrecimento. Que você aprenda a compensar, por exemplo, um sorvete que você tomou no final de semana. Você precisa de um programa de emagrecimento que te ensine esse tipo de compensação para que você tenha um pouco mais de liberdade sem prejudicar o seu processo de emagrecimento, o seu ritmo de emagrecimento. E também, muito importante para você sair do efeito platô ou evitar entrar no efeito platô, é avaliar a sua atividade física. Se você não estiver fazendo atividade física, é hora de começar. Agora, se você já estiver fazendo, é hora de ou mudar de modalidade ou aumentar a intensidade ou a frequência dessa atividade física. Eu aconselho você a buscar orientação com relação à atividade física, ao que deve ser mudado, ao como você deve fazer para continuar emagrecendo, para aumentar sua massa muscular e manter-se ativo. Além disso, consulte um médico, um nutricionista capacitado para avaliar, por exemplo, sua tireoide, seus níveis de insulina, ou seja, cuide da sua saúde.
escute os sinais do seu corpo, esteja atento e procure os profissionais adequados para te ajudar. Não espere que o seu corpo grite com algum problema de saúde. Cuide antes, ok? Além disso, uma outra dica é jejum intermitente. Ele pode sim ajudar você a potencializar o emagrecimento, tornar o seu metabolismo mais eficiente, mas faça de maneira adequada. E se você aprendeu algo com esse vídeo, se você detectou alguma questão importante no seu emagrecimento, se você está no efeito platô, já saiu, já passou por isso, deixa para mim aqui o seu comentário. Se eu te ajudei de alguma forma, eu gostaria muito de saber. Isso vai me incentivar ainda mais a fazer conteúdos que façam diferença na sua vida. E se você se lembrou de alguém que possa também ser beneficiado com todas essas dicas que eu dei aqui, marque essa pessoa aqui, me siga nas outras redes sociais, mande sua pergunta, sua dúvida que eu vou responder com muita alegria.